Pai do Senhor, queridos apacentar, hoje, excepcionalmente, vamos ter o culto de estudo bíblico online e na igreja o culto da vitória. Então, na igreja será presencial e já está havendo o culto, né, que já é 8 horas, né, no caso, e na internet será estudo bíblico, tá bom? Mas semana que vem vai voltar ao normal, o horário certinho, tá? Houve um problema técnico conosco aqui ontem, por isso que o culto de estudo bíblico não pôde sair, mas vai sair agora. Lembrando, domingo agora tem culto, sábado também dos jovens, não precisa se inscrever nos jovens, mas domingo precisa se inscrever tanto para amanhã como à noite. A igreja está ficando cheinha, então é importante que você se inscreva. Se seus filhos estão liberados para irem, as pessoas idosas estão liberadas para irem, portanto, precisa se inscrever todos no formulário. Não deixe de fazer isso, é importante, tá? Vamos orar? Senhor, abençoa poderosamente esse culto que irá ser realizado de estudo bíblico, possamos aprender, assimilar e ter uma noção importante do que é o livro de Gênesis. Em Cristo eu oro e peço a tua bênção para nossas mentes agora, em nome de Jesus. Amém. Boa aula, querido. Deus te abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Glórias a Deus, que bênção, né? Bênção estarmos aqui novamente, estudando mais da Palavra de Deus, porque é muito importante que façamos isso, amém? Vamos orar para começarmos. Senhor, obrigado, Pai, obrigado por estar conosco, Pai, obrigado por nos dar essa oportunidade de estudarmos a Sua Palavra, para sabermos o que o Senhor quer que nós compreendamos, o que o Senhor quer mostrar para nós. Esteja conosco, Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos o conhecimento necessário para o que o Senhor deseja para nós. Perdoa nossos pecados, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos vendo o livro de Gênesis, né, já há algum tempo, e hoje a gente vai falar do capítulo 26 de Gênesis. Nós já vimos nos capítulos anteriores que Abraão, então, está na sequência, né, da vida de Abraão. Tivemos a sequência, e aí Abraão tem filhos, né, mas a gente vê que Isaac é que é o filho da promessa, então o texto bíblico começa a direcionar para Isaac, para a história de Isaac agora, né? E aí nós tivemos nos capítulos anteriores a história de Isaac, mostrando como ele se casou com Rebeca, né? E também já vimos o nascimento de Esaú e Jacó, vimos a confusão, Jacó já roubou a primogenitura, né, de Esaú, e aí a gente entra no capítulo 26, que vai contar alguns fatos aí da vida de Isaac, e também ao final algo sobre Esaú, né? Então vamos ler um trecho aqui do capítulo 26, que diz assim, capítulo 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Vamos ficar só até o versículo 6 aqui e fazer alguns comentários. Então a gente vê um movimento cíclico ou um retorno aqui a uma situação que tinha ocorrido com Abraão, e o texto bíblico explica que é uma nova fome na terra, além da primeira fome que foi com Abraão. Então o texto esclarece que essa é a história de Isaac mesmo e não a de Abraão. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver muita repetição nesse capítulo. Os fatos se repetem, né? Mas aqui, esse fato, ele aconteceu cerca de 100 anos
pelo menos, ali por volta de 100 anos depois daquele fato inicial da fome, da grande fome. O que aconteceu no fato inicial? Teve a grande fome e Abraão desceu para o Egito, né? Porque o Egito, como tem o Nilo, né? Então ele sempre foi uma promessa, ele sempre foi fértil, né? E aqui a gente vê no texto, uma tendência de Isaac a ir para o Egito a partir desta fome que gerou. E como ele fala que havia fome além da primeira fome, a gente vê que é algo grave mesmo, forte. Não é uma seca só, né? Então, Isaac foi se movimentando. Ele saiu de onde ele estava e foi no sentido de Gerar, né? Gerar é a cidade. E aí ele vai ao encontro, vai a essa cidade onde tem Abimeleque, rei dos filisteus. Aí você fala, mas esse Abimeleque é um homem com 500 anos, né? Na verdade, não. Abimeleque entende-se que é um título, né? O título de rei dos filisteus à época seria Abimeleque, porque a gente tem textos bíblicos que falam sobre Abimeleque em tempos distintos. E mais, assim como o rei do Egito era o faraó, o rei dos filisteus poderia ser Abimeleque, portanto, é uma palavra, tá? Mas as coincidências vão além do nome de Abimeleque, né? Mas antes disso, o Senhor aparece a Isaac, o que mostra que Isaac também caminha com Deus, né? E o Senhor orienta Isaac, não vai para o Egito, vai para onde eu disser, né? Pode peregrinar nesta terra aqui na Palestina, né? E eu serei contigo e te abençoarei. E aí vem mais um reforço da promessa, né? Em que a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão. Então Deus faz a confirmação do juramento dado ao pai de Isaac, Abraão, ou seja, da aliança, né? E aí ele fala, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, darei a tua descendência todas essas terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Veja que ele vai ampliando, né? Então a descendência em Isaac, Deus já vai evidenciando que vai se estender a todas as nações da terra. Afinal, Isaac é um descendente que vai levar então as gerações até Jesus, né? E por isso a bênção a todas as nações dessa terra. E aí o texto faz um reforço aqui no versículo 5, fala assim: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ele está falando da promessa e da prosperidade, digamos assim. Então, porque Abraão obedeceu, ele mantém a promessa. Então o texto já está destacando aqui a necessidade de obedecer à voz de Deus. É a mensagem básica do nosso texto, né, de hoje. Bom, vamos prosseguir a leitura e aí a gente vê essa repetição, o que a gente é capaz de fazer mesmo, talvez, né, tendo ciência de fatos anteriores, né? O pecado ronda, né? Então vamos ler do versículo 7 em diante. Diz assim: e perguntando-lhes os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade a tua mulher, como pois disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Veja aqui que mais uma vez acontece aquele fato de chamar a esposa como irmã de medo, em razão do medo de perder a vida, né? Isaac faz a mesma coisa que Abraão fez 2 vezes, com o medo de ser assassinado, de levarem Rebeca, chama Rebeca como irmã.
mas é natural que ele não consegue esconder o seu estado de marido de Rebeca, até porque ele amava realmente Rebeca e ela a Isaac, né? E aí o que acontece? Em um determinado momento ele estava lá, o texto fala brincando, mas certamente fazendo um carinho especial diferenciado, como de esposo em esposa, né? E não como irmãos, tá? Tinha essa proximidade então, e aí Abimeleque viu pela janela e viu essa situação. E Abimeleque já notou. Abimeleque certamente sabia que Isaac era descendente de Abraão e que esse povo era povo de Deus e que não podia mexer com eles, né? Tanto é que Abimeleque vem e exorta Isaac. O que você fez? Né? Você botou em risco o meu povo, mentindo para nós. E aí a gente vê mais uma vez um não crente sendo muito mais crente do que os crentes, né? Vem ele e exorta e fala: para de mentir porque você está trazendo condenação para o meu povo. Meu povo, alguém iria tomar a sua esposa, e aí o que iria acontecer? Né? Iria tomar sem saber. Você falou que ela é irmã, né? Sendo que Rebeca era prima, né? Lembra que Rebeca era prima. Aqui há uma discussão porque no hebraico não é muito claro a diferença entre irmão e primo na palavra, e aí por isso poderia se justificar algo do tipo mentiu em parte igual a Abraão, né? Mas para Abraão era bem mais claro. Abraão era irmão por parte de pai de Sara. Diferentemente aqui, a gente sabe que Rebeca estava em outra linhagem, né? Então ela era prima mesmo de Isaac, né? E aí Isaac se justifica e Abimeleque faz então a proteção e diz que quem mexesse com Isaac ou com Rebeca teria a pena de morte. Abimeleque mostra mais uma vez aqui o rei, né, dos filisteus, mais uma vez dá um direcionamento de justiça em favor do povo de Deus, né, resguardando então a descendência, a pureza da descendência. Aqui fica claro que ninguém molestou Rebeca, mas havia um risco, né? No Egito, o faraó tomou Sara e levou, e Sara viveu um tempo lá com o faraó. O texto não é claro com relação a Sara, se houve alguma coisa ou não, porque ela poderia estar naquele tempo de purificação, né? Mas o fato é que para Faraó foi muito pior porque ele teve aquele dano, né? Para que Deus protegesse então a descendência, tá? Bom, então temos a situação de que a Isaac foi tolerado viver em Gerar com os filisteus. Diferentemente de Abraão, Abimeleque aqui não deu para Isaac bens. Abraão foi abastecido, né, por Abimeleque. No caso aqui de Isaac, não. Fica claro que não, porque a gente vai ver, inclusive, no versículo 12 em seguida, que Isaac produz. Ele semeia e ele colhe e etc. Tá? Vamos ler e aí a gente fala mais alguma coisa. Diz assim o 12: E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham... E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali Berseba
a Betseba, né? Me perdoe aqui. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Bom, o que aconteceu então? Nós tivemos contenda aqui, por quê? Porque Isaque começou a semear e a colher numa proporção acima de qualquer média, né? Isaque então plantou de 1 para 100, né? O que quer dizer que foi a plenitude da produção. Isaque começou a ficar poderoso, ou seja, ter muitos bens, muitos servos, por conta dessa bênção, né? Dessa produção. E esse fato de Isaque começar a ser poderoso causou inveja aos filisteus, que ficaram vendo isso ali, que Isaque estava ficando mais poderoso, talvez até que o Abimeleque, o rei. Tá? E aí essa situação começa a se tornar insustentável. Isaque sai, vai para outro lugar e começa a restabelecer os poços cavados pelos servos de Abraão. Né? E o que acontece? De novo, briga entre pastores de Isaque e pastores filisteus faz com que Isaque tenha que se mudar. E a inveja era grande a ponto deles taparem os poços de água. Imagine, na fome, na seca, quem tem um poço d'água é rei, né? Por isso, essa discórdia, né? Por isso a inveja dos filisteus. Lembra que os filisteus eram ímpios, né? Então eles não tinham um direcionamento de Deus assim como Isaque, Abraão tinham, né? E Jacó, a gente vai ver também. Bom, o que acontece então? Isaque sai, cava poço, o pessoal tampa, tem discórdia, depois ele sai de novo e aí acha um local em que ele cava o poço e dá água e tudo bem, eles param de cavar, né? Provavelmente ele se distanciou mais, tá? E o que acontece é, quando ele sobe a Berseba, Deus aparece novamente, tá? Naquela noite e se revela mais uma vez: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu estou contigo, eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Né? Então ele mostra que Deus se revela para Isaque e promete manter a promessa a aliança feita com Abraão. Né? E ele diz: Eu sou contigo. Né? Eu li até errado, né? Eu estou contigo é um ato que pode acabar. E aqui não, eu sou contigo, ou seja, permanentemente Deus é com Isaque. Né? E qual foi a resposta de Isaque, se não a mesma que seu pai também fazia? Está lá no versículo 25. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Ou seja, Isaque também foi na mesma linha, edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Olha a salvação vinda para Isaque aqui, né? Então Isaque compreendeu, reconheceu o Senhor como Salvador, né? E aí a gente parte aí para o final do capítulo, né? A partir do versículo 26, e a gente vê também uma nova repetição, que é Abimeleque querendo fazer acordo com Isaque, né? Porque Abimeleque não é bobo, os filisteus não são bobos, eles fazem acordos, alianças de sobrevivência. Eles veem que esse povo de Deus é muito forte, fica muito forte quando é abençoado por Deus. E aí o que Abimeleque faz? Acordo para não ter risco de ser dizimado, por exemplo, né? Então, versículo 26 diz assim: E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois que vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor.
Então lhes fez um banquete e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu, naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Então o que a gente vê? A gente vê um ajuste do Abimeleque e também Ficol, né, o príncipe do exército aqui, né, e vem e fazem um acordo de paz com Isaque. Abimeleque não é bobo, ele vem e ele ainda revela, né, porque Isaque fala: o que você quer comigo se você não gosta de mim e me expulsou da sua terra? Né? E aí Abimeleque abre o jogo e fala: não, você é abençoado, né? Você é de Deus, então eu preciso um acordo de paz aí contigo para que eu sobreviva. Eu quero estar bem com o povo de Deus. Abimeleque era mais crente do que muito crente, é o que eu falo, né? E aí Isaque faz aliança aqui quando ele fala do banquete. Então é o processo, né, o procedimento da aliança. Faz um banquete, come e bebe, levantam-se de madrugada e juram um ao outro. Pronto, agora esse povo, a não ser que mudem as pessoas, pelo menos enquanto tiver Isaque e enquanto tiver este Abimeleque, não vai guerrear. Não vai guerrear. E é isso que acontece. Logo em seguida, veja o que acontece. O povo, os servos de Isaque chegam e falam: olha, cavamos um poço e achamos água. Né? Veja que bênção, né? E aí, porque achou água, chamou o poço Seba, e por isso que a cidade chama Berseba. Tá? E aí, então, nós temos a prosperidade vindo a Isaque, porque principalmente Isaque invocou o Senhor. Isaque ouvia Deus e obedecia os seus comandos. Por fim, o texto muda de assunto para falar de Esaú, nos versículos 34 e 35, que a gente lê agora. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca com amargura de espírito. O que aconteceu então? Esaú foi abruptamente aqui, tomou duas mulheres, tá? Dentre os heteus e não dentre o povo de Deus. Então teve uma mistura aqui. Esse é mais um motivo pelo qual a gente vê que os direitos de primogenitura e de descendência de Abraão têm realmente que passar a Jacó, porque Esaú ele acabou distorcendo, né? E foi e tomou duas esposas hetéias. E isso causou amargura em Isaque e em Rebeca, porque eles esperavam a descendência e na prosperidade, na descendência pura do povo de Deus, né? E o que aconteceu então, a gente vai ver em seguida, no próximo capítulo, é que Jacó começa então a se mostrar a aparecer, a figurar como o descendente que vai continuar a linhagem até a chegada do Messias, tá certo? Bom, esse é o capítulo 26. O que eu extraio efetivamente de mensagem mais fortes aqui neste capítulo, principalmente é o obedecer, né? Escutar Deus e obedecer os seus comandos, tá? E o capítulo reforça isso, o texto reforça a necessidade que nós obedeçamos a Deus, né? Mais uma vez, os fatos se repetem, o que mostra que a gente tem que aprender com o passado, prestar atenção nas coisas que aconteceram. Tudo bem que talvez Isaque nem soubesse desses fatos com Abraão, já que ele nasceu muito tempo depois e talvez Abraão e Sara não tenham contado para ele, né? E aí as coisas se repetiram sem que ele soubesse, tá? Mas é importante aprendermos, é importante evitarmos o pecado. Uma coisa que eu vejo aqui também é que o modelo de marido e mulher, até mesmo refletindo o modelo Cristo e Igreja, ele vai se evidenciando aqui na medida em que mostram uma situação que é o medo de morrer pela esposa, né?
é como uma situação reprovável, ou como o contrário é que é o esperado por Deus, né? Ou seja, o marido ele tem que amar a esposa ao ponto de, se for o caso, morrer por ela. Cristo amou a igreja de tal forma que morreu por ela. Cristo é o marido e a igreja é a esposa, né? Então a gente tem este modelo, essa explicação aqui, essa bênção de Deus para nós, tá certo? O que mais que a gente tem? Que a gente é modelo, nós cristãos somos modelo para os não cristãos. E é vergonhoso a gente errar e o não cristão vir e nos exortar e nos mostrar o que é o correto, e mostrar e tocar na ferida, como foi o caso aqui que Abimeleque fez com Isaac, tá certo? Sejamos corretos, sigamos a palavra de Deus, observemos o que Deus está mandando e sempre, como fez Isaac, invoquemos o nome do Senhor, né? Tenhamos o altar para Deus e sejamos o altar de adoração a Deus. Amém? Já avançamos bastante, então ficamos por aqui. Vamos orar para terminar. Senhor, obrigado por ter nos dado mais uma oportunidade de podermos ler, estudar, ouvir a sua palavra. Obrigado por nos ensinar um pouco mais. Obrigado pelo dia, Pai. Dá-nos paz, dá-nos saúde, protege-nos, Pai, nesses tempos de pandemia. Esteja conosco, perdoa nossos pecados, que são muitos, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.